Bom, pessoal, temos agora no Enem 2017 uma questão sobre cinemática. Vamos lá. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do seu aumento do tempo de reação. Ou seja, já que esse motorista não tem a mesma atenção, então ele perderá um certo tempo até reagir adequadamente. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo desatento, utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Informação importante. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Lembrando que essa parada total indica uma velocidade de repouso igual a zero, uma velocidade nula. Bom, se olharmos para esse esquema que foi feito para que nós possamos analisar a questão, nós vemos que o motorista atento, vamos focar somente nele por enquanto, ele percorre uma certa distância, que não nos interessa muito até agora, até que ele chegue aqui com uma velocidade de 14 metros por segundo, de acordo com a questão. Veja que o motorista desatento ele também chega nesse trecho com 14 metros por segundo. Porém, ele leva 1 segundo a mais para perceber que precisa parar. Portanto, ele não vai chegar aqui com 14 metros por segundo. Então, aqui nós temos toda uma distância que nós precisaríamos achar antes de ele começar a frear, que seria essa última distância. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos supor que esses dois carinhas, aliás, nós sabemos que esses dois carinhas, eles partiram do repouso. Então, a velocidade inicial de ambos era de 0, é a velocidade de repouso. Quanto tempo será que o motorista atento leva para sair de 0 até 14 metros por segundo? Bom, pela equação horária das velocidades, ficaríamos com velocidade é igual a V0, usaremos o sinal de mais, já que o movimento é acelerado, a aceleração vezes o tempo. A velocidade final seria 14, a velocidade inicial é de 0, a aceleração inicial, de acordo com a questão, é de 1 metro por segundo ao quadrado, portanto, podemos agora encontrar que o tempo aqui foi de 14 segundos. Já o motorista desatento, o enunciado nos informou que ele leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Como esse carinha leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem, se o atento levou 14 segundos, então o desatento só pode ter levado 15 segundos. Então nós podemos encontrar qual é a velocidade que ele chega nesse momento. Então aqui nós faremos pelo mesmo processo, velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final nós queremos descobrir, a inicial seria de 0, a aceleração dele também era de 1 metro por segundo ao quadrado, e como o atento levou 14 segundos, o desatento leva 15 segundos. Portanto, ele chega lá com uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, aqui nós colocamos um valor de 15 metros por segundo. Ótimo. Agora que nós podemos pensar nessas velocidades como os valores conhecidos, nós sabemos também que o atento deve chegar nesta posição com a velocidade de 0 e que o desatento também deseja atingir a parada total, ou seja, ali a velocidade também precisa ser nula. Vamos olhar agora primeiro para o motorista atento. Nesse trecho, nós sabemos a velocidade final, a velocidade inicial, sabemos a desaceleração que a questão nos informou e queremos achar a distância. Então, podemos pensar na equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos a 2 vezes a aceleração vezes a distância, com um detalhe aqui é que nós escolheremos o sinal de menos, já que esse movimento ele é retardado, trata-se de uma frenagem. Então, a velocidade final é 0, ficaria 0 ao quadrado,
A inicial é 14, 14 ao quadrado, menos 2 vezes a desaceleração, que seria de 5, de acordo com a questão, e a distância nós encontraremos. Então, 0 ao quadrado é 0, 14 ao quadrado é 196, menos 2 vezes 5, que é 10, vezes a distância. Então, essa distância será igual a... Esse 196 passa para o outro lado, com inversão de sinal. Então, menos 196 dividido por menos 10, mais com menos é mais. Então, aqui nós ficaríamos com 19,6 metros. Essa foi a distância percorrida pelo motorista atento. Veremos agora o que ocorre para o motorista desatento. Afinal, há um trecho aqui que precisa ser levado em conta, em que ele sai de 14 metros por segundo para 15 metros por segundo. Novamente pela equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado. Vamos usar o sinal de mais dessa vez, já que temos o movimento aqui acelerado. Ele sai de 14 para 15 metros por segundo, 2 vezes a aceleração vezes a distância. A velocidade final ao quadrado ficaria 15 ao quadrado, a inicial ao quadrado 14 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que de acordo com a questão, a aceleração inicial é de 1 metro por segundo ao quadrado, e a distância nós vamos descobrir. Então, 15 ao quadrado, 225, 14 ao quadrado, 196, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes a distância. Então, essa distância seria a mesma coisa que 225 menos 196 dividido por 2, tranquilo? 225 menos 196 é a mesma coisa que 4 mais 25, então temos 29. Só que esse 29 será dividido por 2, então aqui nós temos uma distância de 14,5 metros. Então, antes de iniciar a frenagem, ele já havia percorrido uma distância de 14,5 metros. Veja que isso já gera uma grande desvantagem em relação ao motorista atento. Agora nós vamos achar a distância que ele precisou para sair de 15 metros por segundo e levar o veículo ao repouso, ou seja, a velocidade nula, tranquilo? Então aqui mais uma vez Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, sinal negativo, pois trata-se de uma frenagem, 2 vezes a aceleração vezes a distância. A velocidade final é 0, é a parada total. A velocidade inicial dessa vez será de 15 ao quadrado, menos 2 vezes a desaceleração, que é a mesma do atento, que seria 5, vezes a distância que nós desejamos descobrir. 0 ao quadrado é 0, 15 ao quadrado é 225, menos 2 vezes 5 é 10, então essa distância seria a mesma coisa que menos 225, já que o nosso valor numérico passa para o outro lado, dividido por menos 10, menos com menos vai ficar mais, então aqui nós teríamos uma distância de 22,5 metros. Então veja que o motorista desatento, ele andou 14,5 metros numa aceleração, em que ele teve 1 segundo para reagir, e após a reação ele andou 22,5 metros, tranquilo? Então vamos lá. Qual foi a distância total percorrida pelo motorista desatento? Bom, 14,5 mais 12,5, a gente encontraria um resultado aqui de 37 metros, tranquilo? Então nós podemos comparar esses 37 metros do motorista desatento com os 19,6 metros do motorista atento. Portanto, a nossa solução será a diferença entre essas duas distâncias. 37 menos 19,6 é a mesma coisa de 17,4 metros. Portanto, nos resta a opção E, de elefantíase. Tranquilo, pessoal? Até a próxima.